eu tinha um compromisso, mas evidentemente deixei para poder acompanhar o julgamento. E durante o acompanhamento do julgamento, na hora que eu fui ver meu telefone, tinha mais de 2.000 mensagens. Assim. Incrível, que as pessoas comentando exatamente isso, que luta, que luta, que luta. E eu tive uma coisa até interessante, né, Florestan? Que eu, no dia 18 de fevereiro, quando saiu a denúncia, eu escrevi um artigo dizendo que no começo de dezembro a gente julgaria esse processo. Vários amigos meus me criticaram, Cacá, é impossível. Não é impossível, não. A gente tem eles têm um réu preso. Tem conta, até eu falei com o Dino, com o ministro Flávio Dino, no meio do julgamento, pessoas questionando a questão do tempo. Existe uma prioridade absoluta para quando tem um réu preso. Então, o julgamento ocorreu na mais assim, absoluta tranquilidade que podia ocorrer. Nós vamos ter agora ainda, do meu ponto de vista, 40 dias até terminar tudo e poder prender essas pessoas. Em 40 dias, você acha que sai o acórdão? Os recursos são apresentados, os embarques declaratórios são apresentados e julgados para começar a execução penal em dezembro? Tereza, o que acontece? É isso que a nossa comunidade pergunta o tempo todo. Que dia que nós queremos Bolsonaro na cadeia? Hoje os acordos saem muito rápido, porque estão todos prontos, os votos estão prontos. Não tem discussão. Antigamente era uma batalha para publicar um acordo. Então, esse acordo pode ser publicado em 20 dias. Em publicando o acordo, há uma apresentação de embargo de declaração, que é um instrumento que existe para fazer mudanças quando tem obscuridade, quando tem omissão ou contradição. Não muda o julgamento em regra, raríssimo. Não vai mudar isso. Então, o ministro pode apresentar o julgamento na próxima sessão. Daqui a 20 dias sai o acordo, por hipótese, a não ser que tenha alguma questão que eu desconheça. E aí é apresentado os embargos, 5 dias, e o ministro apresenta os embargos na próxima sessão para julgamento. E aí tem uma coisa que é importante, Léo, que no julgamento do senador lá de Brasília, quando foi apresentados os terceiros embargos, o senador Luiz Estevam, o ministro Toffoli, em plenário, falou: olha, esse embargo é puramente procrastinatório, não tem mais o que declarar de omissão, obscuridade ou contrariedade, vou decretar aqui o trânsito em julgado antecipado. E aí saiu a ordem de prisão. Então, hoje, o que nós vamos ter, já que ter somente uma decisão absolutória que não cabe embargos infringentes, o acordo pode sair em 20 dias, 30 dias no máximo, e aí nós teremos os embargos que serão julgados quase imediatamente, e não vai ter segundos embargos. Nós não vamos ter possibilidade dos segundos embargos, só se tiver uma novidade muito grande. Eu estou vendo os advogados, estão no papel deles, eu reconheço, a defesa tem que ser a mais ampla possível. Não, nós vamos questionar isso plenário. Não existe isso, gente. Daqui a 40 dias, julgou os primeiros embargos declaratórios, decretou imediatamente o trânsito em julgado, ainda que tenha um segundo embargo procrastinatório e tal. E aí é cumprimento de pena. É cumprimento de pena, é papuda, não tem saída. Entendeu? É o que eu tenho. Papuda mesmo, Cacá? Você fala, é papuda ou quartel ou domiciliar? Não, veja bem. Como é que funciona? Vamos lembrar o Collor, vamos lembrar o Maluf. Eles são condenados, recolhem ao presídio. O Collor foi para o presídio, optou, você pode optar para ficar perto da família, optou para ir no presídio lá de Maceió. Aí depois que chegou, entraram os advogados entram com pedido de domiciliar, se for o caso. O Bolsonaro, eu não conheço muito a situação dele. Outro dia eu vi uma cena que eu fiquei perplexo. O Valdemar saindo da casa dele, o jornalista, muito inteligente, eu não sei quem foi a menina, queria até resgatar para homenageá-la. Perguntou: e como é que ele está? O Valdemar disse: muito ruim, quase morrendo, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo e tal. Então ela perguntou assim: ela perguntou assim: quer dizer então que se for elegível, ele não pode candidatar, ele não consegue candidatar, de tão ruim que está a saúde dele. Aí o Valdemar falou assim: não, ele está ruim porque ele está condenado. Se por acaso ele for elegível, ele pode candidatar, que ele está bem, não tem nada de saúde e tal. É uma coisa inacreditável, piada, né? Agora, como é que funciona isso na prática? Ele vai para a cadeia, ele vai para a Papuda, aí vai ter uma discussão sobre a questão dos militares, generais, se vai perder a patente, se é só depois no STM. Eu não gosto de aposta, mas eu fui aposta da ministra Elizabeth, que eu achei sensacional. Uma mulher presidiu o STM, ela é muito minha amiga, eu respeito muito ela. E lá, nesse dia da posse dela, houve uma discussão sobre que o STM é que deveria decretar a perda das patentes. Eu entendo que o Supremo poderia ter decretado, assim como ele decretou a perda dos cargos de 2 dos réus, você se lembra que foi ontem. Bem, então o Bolsonaro condenado, a regra é essa, porque só existe prisão especial, gente, até o trânsito é julgado. Acabou o trânsito julgado, não existe prisão especial. É privilégio? Não é não, está na lei, é assim que funciona. Agora, ele vai para a Papuda e aí os advogados vão fazer um pedido para ir para domiciliar. A regra, Tereza, e Miola, que é interessante a gente pensar isso, é o seguinte: eu até tenho tentado escrever dizendo da importância desse momento agora para discutir o sistema penitenciário brasileiro, que é a minha grande preocupação desde que eu fiz direito. Porque aí eles vão mandar ouvir os médicos do presídio. Os médicos do presídio
não vão ter coragem de dizer, não, aqui a gente não tem condição, não. Eles não vão dar o tanto que é falível e miserável o sistema penitenciário. Eles vão dizer, não, nós temos condição de cuidar. Aí manda para os advogados novamente. Os advogados, claro, vão trazer os laudos de médicos conhecidos, que provavelmente são médicos que são advogados, são médicos de metade dos ministros supremos, que quando a pessoa tem esse trânsito que nós, a burguesia brasileira, temos, nós temos os mesmos médicos, nós falamos com os mesmos advogados, é assim que funciona no Brasil. É uma patotinha pequena. E aí, evidentemente, o ministro vai estar lá e recebe 3 ou 4 médicos do Einstein, do Sírio, e ele, aí, com responsabilidade, se for um laudo sério, ele vai determinar a prisão domiciliar. O que eu acho que é importante, nós todos que temos acesso, vocês que são pessoas que têm capilaridade e credibilidade, é dizer o seguinte: então vamos questionar o sistema brasileiro como um todo. Quantas pessoas estão na situação do Bolsonaro, ou muito mais grave, e que não têm direito à prisão domiciliar, que não têm direito à tornozeleira, que estão morrendo no presídio? É muito interessante a gente poder fazer essa discussão agora, entendeu, Thaís? Não, e tem uma questão que eu acho que é importante que você está tocando, que é o seguinte: o Bolsonaro, se for cumprir prisão domiciliar em Brasília, pelo que eu entendi, ele mora numa casa alugada e paga com os recursos do partido, do PL. Ou seja, ele ficaria numa prisão que custa muito, né, por os cofres do PL, com dinheiro público, né? Fica ali uma situação meio estranha. Mas, de qualquer maneira, eu te pergunto o seguinte: os comentários, né, que a gente tem dentro dos quartéis é que os militares não querem o Bolsonaro cumprindo pena dentro do quartel, mesmo porque pode virar ali um centro de pessoas que são ligadas a ele e criar problemas ainda maiores para as Forças Armadas. Ele pode ir ou para a Polícia Federal ou para a prisão domiciliar. De qualquer maneira, ele vai ter que passar um tempo numa cadeia, né? Quer dizer, não dá para ele já ir direto para uma prisão domiciliar. Ele vai ter que ter pedido médico muito bem justificado, não é isso? É exatamente isso. Eu nunca vi uma condenação que já manda a pessoa para prisão domiciliar, salvo se daqui para o julgamento dos embargos ele tiver um grande problema de saúde que impeça ele de ir para a prisão. Mas, rigorosamente, o que tem que ser feito agora é a discussão sobre a perda da patente. Porque, assim, é só você ver o caso do Collor. O Collor foi condenado, no dia que foi decretada o trânsito em julgado, ele foi imediatamente para o presídio. Ele é ex-presidente como o Bolsonaro. Agora a gente tem a discussão pelo fato dele ser militar. Nós temos três generais. Para mim, o que interessa é ele estar condenado, ele cumprir pena, se é na papuda, ele não pode ter uma coisa diferenciada. A grande discussão que interessa agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando aconteceu o 8 de janeiro, eu voltei para Brasília, conversando com os ministros, aquela confusão toda, com a Polícia Federal. 2 dias depois, 3 dias, eu recebi um telefonema de um parente meu lá da minha querida Patos de Minas. Pessoa que eu não falava há muito tempo. E ele falou comigo assim: Cacai, você tá bom, senhor? Eu tô bom. Você lembra da fulana? Não vou dizer o nome dela. Da fulaninha? Eu falei: lembro demais, olha. Você acredita que ela tá presa? Ela é idosa e tá presa, sofrendo demais da conta. Eu já imaginei, sabia que é um pessoal de direita. Eu falei: é mesmo? Ela é idosa, ela foi presa num asilo? Aí ele falou assim: não, senhor, ela foi presa dentro do Supremo, você acredita? Aí eu falei: nossa, e como é que tá a vida dela? Uai, a gente não pode visitar ela falou que a comida é muito ruim, que para ir no banheiro tem uma fila enorme. E aí eu falei para ele assim: uai, então tudo aquilo que eu comentava e criticava 20 anos atrás da situação dos presídios, e vocês falavam que era conversa de mimimi de quem mexe com direitos humanos. Ele falou assim: uai, você sabe que é mesmo? Então, assim, isso reflete, no meu ponto de vista, a oportunidade ímpar que a gente tem, que a ultradireita, a esquerda foi para a cadeia e não arrumou nada. Não mudou nada. O Márcio, meu querido amigo, grande advogado, foi que aprovou esse regime diferenciado, que para mim é um horror. Não impede a pessoa de ter contato com outras pessoas, é uma coisa horrorosa. A esquerda, em regra, é muito punitiva, gente. É só ver as leis que nós aprovamos, a forma com que trata o sistema penitenciário. Então, agora, nós vamos ter uma oportunidade única. A pergunta é assim: Bolsonaro vai para a prisão domiciliar? Se tiver direito, ele irá. E acho que se for verdade. Cai, deixa eu fazer uma intervenção aqui para pedir uma coisa. Muita gente aqui no nosso chat é uma discussão sobre o que tem direito um ex-presidente. Aqui se fala tudo, se for a formação de quadrilha, não tem cela especial e tal. Explica aí, à luz da lei, o que a lei diz sobre presidente, ex-presidente. Transitado em julgado, ele é um cidadão que não pode ter privilégio. Ele, enquanto tiver... Por que o Lula foi para a Polícia Federal? Porque o Lula era uma prisão preventiva, o Lula não tinha condenação definitiva. Se o Bolsonaro, evidentemente, antes de uma prisão preventiva, antes de uma prisão definitiva, ele tem direitos... Por exemplo, o advogado que for preso antes de transitar o julgado, ele tem prisão especial.
Você tem uma série de qualificações de pessoas que têm prisão especial. Transitou em julgado, as pessoas têm que cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal determinou. O exemplo melhor que eu posso dar para vocês é do Collor, que é ex-presidente da República, e foi para o presídio. Se ele saiu rápido ou não, isso eu não me lembro. O Maluf, que foi governador de São Paulo durante muito tempo, foi para Papuda. Ficava preso numa ala, que chamam de ala especial, mas que é uma cadeia. O Brasil é tão diferente que o Luiz Estevam, senador da República, quando foi preso, ele fez um acordo, que para mim foi uma coisa extremamente correta, e fez uma ala um pouco mais, eu diria, humanizada na Papuda, que é onde ficou o Zé Disseu, que é onde ficou o pessoal do Mensalão, que é onde ficou o Genuíno. Assim, ali é o mínimo que todos os presídios deveriam ter. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo, a minha visão, na forma que eu analiso, transitou em julgado, vá cumprir pena no sistema penitenciário brasileiro. Que é a tal sala de Estado Maior que se fala. Sala de Estado Maior, depois de transitar de julgado, não tem direito. Por exemplo, o general Braga Neto está numa sala de Estado Maior dentro de uma ala militar. Não é privilégio, ele tem o direito por lei. É assim que se definiu. Transitou em julgado, ele vai perder a patente e sair de lá. É assim que funciona.